Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Maria Cristal e hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um tema bem delicado, bem profundo, bem complexo, com muitas camadas, muitas nuances, que é o suicídio e também ideação suicida, comportamentos suicidas. Vim trazer isso aqui pra vocês porque acho que não se fala só sobre o suicídio no em Setembro Amarelo. Né? Estou no processo de estudo em psicologia, estou fazendo faculdade, e esse assunto sempre vem. Esse assunto sempre aparece em matérias, sempre aparece no meu dia a dia também, porque eu luto contra depressão e processos depressivos desde 2020. 2019, 2020. Então, essa questão de ideação suicida e suicídio e de não querer mais estar no mundo, dessa dor emocional grande, né, e perturbadora que eu carrego comigo já tem há um tempo. E eu venho tratando isso, faço psicoterapia já tem alguns anos e também acompanho o tratamento através da psiquiatria, né? Eu tomo remédios também já tem um tempo. Eu fui me descuidando um pouquinho dentro da psiquiatria, né? Dentro do tratamento com os remédios, mas agora eu tô. Acho que eu tô no momento mais tranquilo, né? Assim que eu tô tomando os remédios e tô seguindo tudo direitinho o que a psiquiatra me passou. Bom, falar sobre suicídio é falar sobre dor e falar sobre traumas. Ninguém quer sumir, ninguém quer ir embora daqui, ninguém quer sair do mundo, da terra, ir pra debaixo da terra e parar de existir por nada, né? Tem um motivo, sempre tem motivo. Tem algumas dores que elas não têm um motivo específico, né? Eu vou falar aqui sobre a minha experiência, sobre o que eu penso, sobre o que eu vivi, mas também um pouquinho sobre algumas coisas que eu li por aí, artigos e entrevistas. O que eu sinto quando eu tenho crises, e que dentro dessas crises vem ideações suicidas, é que eu quero ir embora porque eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais ter que lidar com essa situação, com essa dor mesmo. E assim, é uma crise muito forte, é choro, é vontade de morrer. Só que, gente, vou falar uma coisa. Vou tentar levar um pouquinho para um lado mais leve, mas não é leve. Mas tentar. Porque eu trago isso pra mim, pra eu tentar lidar com essa situação de uma forma um pouco mais leve, que é: eu não quero morrer pulando de uma ponte, não quero morrer tomando chumbinho, não quero morrer, sei lá, de uma forma que me encontrem toda decepada, porque eu tenho uma vaidade, eu tenho uma coisa com a minha aparência. Então, eu tento, assim, trazer esses tipos de pensamentos de mortes que eu não quero ter, pra tentar afastar esse pensamento de morte também, né? Pensar em. Não o pensamento de morte, porque eu acho que pensar em morte é natural. Eu acho que a gente tem que falar sobre a morte, a gente tem que falar sobre isso porque faz parte da nossa vida. Mas sobre o suicídio em si, né? Sobre o querer ir embora. Então pensar sobre isso, né? Sobre, não quero morrer assim, como é que eu vou morrer? Não, assim não vou morrer, assim não quero. Assim eu vou sentir muita dor, e se eu ficar em coma? Então, eu trazer esse tipo de pensamento, tipo, meio que me afasta do meu intuito de querer me matar. Por quê? Porque eu sei que a vida, ela é boa. Assim, a vida tem os seus conflitos, tem as suas tristezas, tem as suas emoções, mas existe sim a beleza da vida. E se eu partir, se você partir, se nós partirmos, né? Se cada pessoa que tá passando por isso partir, vai trazer muita dor pros outros. E eu também entendo o lado de ser egoísta, né? De querer ser egoísta e de não ligar pro outro. Só que não ser egoísta consigo mesmo também, porque essa dor não vai parar se a gente desligar. Não vai parar. E as coisas vão só piorar. Suicídio a pessoa ela vai atrás disso porque ela não aguenta mais
viver. É uma angústia tão grande, não aguento mais viver com essa angústia, com esse choro todos os dias. Nesse momento agora eu tô melhor, mas de umas semanas atrás eu tava muito mal. Busquei ajuda, busquei uma rede de apoio, eu tenho uma rede de apoio. E de amigos, mas também profissional, né? Rede de apoio profissional, rede de apoio psiquiátrico. Então, assim, façam terapia, né? Se for o caso, se você está passando por isso, façam. Porque, assim, essas ondas, essas crises, elas nunca vão cessar por completo na nossa vida. E isso me dói um pouco, de pensar isso. Só que quando eu tô bem, tipo hoje eu tô num dia ótimo, hoje eu tô nos dias ótimos, tô me sentindo muito bem. Eu tento aproveitar ao máximo, sabe? E quando a crise vir, quando ela vier, quando ela chegar, eu tento pensar, tá bom, é só mais um momento, é só mais uma parte emocional minha se aflorando. Deixa ela vir. Mas não fazer nada com o meu corpo, mas deixa essa parte emocional tomar. E não estar tão sozinha, né? Eu sei que às vezes a gente precisa estar sozinha com a gente mesma, estar numa solitude, estar fechada ali, quietinha com os nossos pensamentos. Mas quando você perceber que aquilo pode te prejudicar, essa solitude, essa solidão, na verdade, pode prejudicar, busque uma pessoa de confiança para você estar junto. Desabafe, sim. A gente acha que vai ser um peso pro outro, mas não. Nós não vamos ser peso pro outro. Da mesma forma que você se preocupa com a pessoa, tem pessoas que se preocupam com você, tem pessoas que se preocupam comigo. Então nós não vamos ser peso pra ninguém. Não colocar isso na nossa cabeça, porque isso é uma distorção cognitiva. A gente achar, eu vou ser peso pro outro. E assim, muitas crises, eu acho, quer dizer, eu acho não, né? Não vou achar nada aqui. Muitas crises são por vários motivos. Um dos motivos é por coisas que a gente passou, por traumas, ou na infância, coisas da infância que ainda reverberam na gente, ou coisas atuais mesmo, né? Modo como você é tratado na sociedade, como é que a sociedade te trata. Por isso é importante a gente estudar sobre os nossos direitos, estudar sobre lugares que nós podemos acessar, né? Tô falando de mim assim como uma mulher trans, por exemplo, né? Lugares que nós podemos acessar, espaços que eu possa ser bem-vinda, ou de às vezes eu achar que eu não estou sendo bem-vinda, mas na verdade eu tô sendo bem-vinda, só que por históricos de não ser bem-vinda, né, de uma mulher trans não ser bem-vinda, não ser bem-vinda na sociedade, eu achar que todo lugar não vai ser um lugar para eu ser bem-vinda. Só que na verdade existem lugares que eu vou ser bem-vinda. Então buscar esses lugares que eu me sinta confortável, buscar pessoas nas quais eu me sinta confortável. Porque assim, como eu disse, essas crises elas não vão se dissipar para sempre, né? Elas vão vir, elas virão. Então é sempre importante manter esses laços com essas pessoas e evitar os gatilhos. Tudo que você acha que vai te dar um gatilho, evite. Evite, esteja atenta, né? É claro que a gente precisa a gente vai trabalhando a nossa inteligência emocional pra lidar com esses gatilhos, mas às vezes tem alguns gatilhos que são bem ferozes e a gente não consegue segurar tanto a dor, né, quando vem o gatilho. E um desses gatilhos pra mim, que também estão pegando não só pra mim, mas pra sociedade, num geral, num âmbito geral, né, se vê em notícias, se vê em depoimentos, são as redes sociais. Não que não existia depressão antes, sempre existiu, uma coisa que sempre teve, né? Ideação suicida, suicídio, sempre teve. Mas uma coisa que tá rolando muito são interação com a rede, é uma interação com a rede social, principalmente com redes sociais que tem imagens e vídeos. Porque aí nós entramos num lugar tanto de consumir muitas coisas, e nesse consumo de muitas coisas nós estimulamos os nossos neurotransmissores, né? Por exemplo, a dopamina. E quando ela é muito estimulada,
é, ela acaba sendo hiperproduzida e ela chega num pico. Chegando nesse pico, em algum momento ela vai. Nossos neurotransmissores vão se cansar de produzir, levando a baixa do humor. Ou seja, se ela tá aqui num pico, tá produzindo muito mais do que ela deveria, isso acontece com drogas também, né? Mais do que ela deveria, em algum momento ela vai abaixar. Nesse abaixamento, entram-se as crises, né? Dentro das redes sociais existem vários estímulos e modos de dizer como a gente deve se vestir, modos de... eles ditam regras pra gente, né, através de perfis, através de influenciadores, né, de como a gente deve vestir, como a gente deve usar nosso cabelo, como a gente deve se comportar, como a nossa pele deve ser, como nós devemos ser na nossa vida, e se a gente não entra nesse padrão, nós não seremos aceitos, né? Que rosto que eu tenho que ter, quais plásticas eu tenho que fazer. Isso acaba influenciando muito também a nossa autoestima, influenciando a nossa autoestima, influencia também nossas crises e acaba podendo levar a depressão, assim, né? Momentos depressivos e ideações suicidas, né? Dependendo do grau. Então, nesses últimos tempos eu tenho evitado muito, né? Já faz alguns meses eu tenho evitado muito rede social. Assim, tenho sido bem pontual mesmo. Tem pessoas que vêm pra mim e falam: você viu tal meme? Você viu o meme X e tal? Eu falei: não, eu tô muito por fora. E acredito que deva ser um processo... assim, nesse afastamento de rede social, eu tô sentindo que tem uma galera em prol disso, tem uma galera que não tem mais rede social, que excluiu suas redes sociais, porque isso é um dos gatilhos que afetam nosso dia a dia, né? Às vezes a gente tá lá e perde 2 horas, 3 horas, 5 horas nas redes sociais e só passando vídeo e assim, e não tem nada produtivo ali realmente, né? Diversão, entretenimento existe. Acho que a gente precisa de entretenimento, mas não usar isso como justificativa para ficar, sei lá, 5 horas e muitas horas usando esse tipo de rede que nos prejudica o nosso cérebro, estraga a gente, sabe? Então, voltar o cérebro para leitura, voltar o cérebro para comunicação social real, trocar ideia, conversar, falar, usar a nossa linguagem verbal com outras pessoas, treinar a nossa cabeça para isso. Eu, quando era adolescente, eu era muito viciada em rede social, muito viciada mesmo, e isso trouxe consequências pra mim muito fortes. Eu sinto elas um pouco, até hoje eu sinto elas, né? Eu tento mudar minha rotina, eu vou mudando minha rotina, mudei muitas coisas, mas às vezes eu me vejo escorregando nisso também. Não vou me pressionar tanto, assim, não, eu vou ser um pouco carinhosa comigo mesmo, de pensar que mudanças de hábitos e mudanças, né, no cérebro e no comportamento não vem de um dia pro outro, né? Vem progressivamente, não dá pra você parar totalmente de você fazer uma coisa que você tá acostumado a fazer e aquilo te traz consequências ruins ou te traz prejuízos. Não dá pra mudar de um dia pro outro, mas pequenas mudanças, né? E não dá pra gente se pressionar tanto, se cobrar tanto pela vida. Não se cobrem muito, né? Eu acho que muitas autocobranças, tanto nesse aspecto e tanto em outros aspectos da nossa vida, essa autocobrança, o mundo cobra muito da gente, pra gente ser muito produtivo, pra gente estar sempre alerta, sempre em foco, nunca desabar, nunca ser uma pessoa emocionada nos relacionamentos. Ensinam a gente a ser, sei lá, uma pedra, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser uma pessoa divertida. Não entrem nessa, seja você, tome seu ritmo, tome seu tempo, faça suas coisas sim. Se precisar dar uma diminuída, uma desacelerada, dê uma desacelerada. Eu quero concluir aqui dizendo
uma frase bem clichê, mas ela é muito real, que é: nós não estamos sozinhos, você não está sozinha, não está sozinho, não está sozinha. Busque rede de apoio, evite gatilhos, esteja mais no dia a dia, na vida real. Não se compare com os outros. Não se pressione tanto para ser uma pessoa, a melhor pessoa do mundo, ou a pessoa mais legal, a pessoa mais divertida, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais focada do mundo. Se cobre menos. Se cobre menos. Porque quanto mais você se cobra e mostra mais para os outros, mais os outros vão querer mais de você. Aí você vai querer ser mais e mais e mais, e aí você vai cair numa grande armadilha para você mesmo, e evitar essas armadilhas nos faz viver melhor, nos faz viver um pouco mais íntegras, um pouco mais sã. Nós não devemos nada pra ninguém, você não deve nada pra ninguém. Sobre a sua subjetividade, sobre a sua individualidade, sobre quem você não deve nada pra ninguém. E busque rede de apoio. Se precisar tomar uns remedinhos, se precisar passar no psiquiatra, não tenha tabu com psiquiatria, não tenha tabu com psicoterapia. Isso ajuda a gente a viver melhor, isso ajuda a gente a estar um pouco mais são no mundo. Eu falo isso por mim, porque eu voltei a tomar remédios, já tem uma semana que eu tô tomando, já tô sentindo a diferença. E tô conseguindo viver melhor, tô conseguindo fazer as minhas coisas, não com uma hiperprodutividade, mas assim, cada dia é um dia. Se eu conseguir fazer essas coisas num dia, eu vou fazer. Se não conseguir, amanhã eu faço. Né? Mas assim, sem entrar na armadilha da procrastinação produtiva também, né? Mas ser mais gentil. Seja mais gentil com você. Vou ser mais gentil comigo. Sejamos mais gentis com a nossa vida, tá? Um beijo pra você. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. Beijo.